pública, ele disse: pai, eu vou lhe dar uma Bíblia que vai resolver isso aí. Então ele me deu de presente essa aqui. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo está aqui nos ensinando, meus irmãos, o que Jesus Cristo fez por nós. Precisamos sempre lembrar disso. Há duas maneiras de conhecermos uma pessoa. Uma é perguntando quem ela é. Essa é uma forma de conhecermos alguém. Outra é perguntando o que ela faz. Mas estabelecemos um relacionamento, uma amizade, perguntamos quem ela é, a pessoa então se identifica e geralmente perguntamos: e o que você faz? Sempre que queremos conhecer alguém, essas são as duas respostas mais preponderantes. Então, a partir daí, você conhece a pessoa. Aí você vai dialogando com aquela pessoa, vai interagindo com ela, e essa amizade vai se solidificando. Tanto em teologia, quanto na proclamação do Evangelho, quando a gente apresenta alguém, Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador, também passa parte dessas duas identificações. Quando nós apresentamos alguém, Jesus Cristo, nós nos identificamos para aquela pessoa. Falamos sobre quem é Jesus e aquilo que Jesus fez na nossa vida. Por isso que eu comecei aproveitando, dando o meu testemunho da conversão e como Deus realizou isso na vida de um jovem, um menino que cresceu até os meus 10 anos num lar de macumba. É fazer também aquilo que um autor de um livro sobre cristologia, o nome dele é Oscar Cullmann, ele pega os títulos que são dados a Jesus e a partir desses títulos ele vai desenvolvendo o tema quem é Jesus. Então é Emanuel, Deus conosco, pastor, o Senhor é meu pastor, e tantos outros títulos que você vai encontrar na palavra de Deus. Jesus foi chamado, só reconsiderando isso, o profeta de Deus, ele foi chamado também de filho do homem. Jesus Cristo foi chamado de sumo sacerdote, de servo sofredor. Então ele vai pegando esses títulos que foram dados a Jesus e vai interpretando o ministério de Jesus à luz desses títulos. Outra maneira de saber quem foi Jesus é a partir do que ele faz na vida de uma pessoa. Do que ele faz, do que ele já fez, é o que estamos fazendo aqui. Estamos meditando, refletindo sobre o que Jesus Cristo fez a partir da palavra dele na nossa vida, quando o Evangelho entrou em nossa vida, que o Novo Testamento usa para mostrar que foi a obra que Jesus Cristo operou na nossa vida. Os irmãos, tentem imaginar
O que é você ser criado num lar em que você tem um pai que era envolvido com a macumbaria do nível mais baixo possível? Os irmãos possam pensar. Então, hoje, quando você vê o Rio de Janeiro, principalmente a Baixada do Rio de Janeiro, aí você começa a ver as consequências. Quanto a macumba cresceu ali, a feitiçaria cresceu, e o Rio de Janeiro, meus irmãos, tem muitas e muitas igrejas batistas. Só de igrejas batistas, no estado do Rio de Janeiro, tem mais de 1.500 igrejas. Mas a macumba cresceu mais e muito mais. Quando morria uma pessoa dos nossos vizinhos, eles vinham à nossa casa, aqueles que estavam em luto, e pediam ao meu pai para fazer com que aquela pessoa voltasse ali. Meus irmãos, era tão forte que eu, menino de 9 anos, me urinava todo de medo, de pavor. Aquela pessoa que tinha sido sepultada aparecia aqui. O que a Bíblia diz? Que o diabo tem poder de se transformar até em anjo de luz. Para nós, meus irmãos, que somos crentes, isso é muito fácil compreender. Mas para o não crente que não conhece a palavra de Deus, ele fica totalmente aterrorizado com isso. Então eu pedi à minha mãe que eu queria dormir com ela, de tanto medo que eu ficava. Eu vi esses irmãos algumas vezes na minha casa. E Deus usou um menino para começar a evangelizar a nossa família. Deus pode usar seu filho para ser uma influência na escola. E quando ele pedia a você para trazer um amigo para casa, incentive ele a evangelizar aquele menino, como a dona Maninha fez com Gerson, que me evangelizou. Então, o apóstolo Paulo afirma isso. Hoje, então, eu quero falar aos irmãos sobre essa expressão redenção. E o texto que está, é esse texto, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. Muito interessante, quando a gente presta atenção nesse texto, tão precioso da palavra de Deus, na metodologia usada pelo apóstolo Paulo, na utilização de algumas palavras. Paulo diz que em Jesus Cristo nós temos a justificação. Deus justificou os nossos pecados, e todas as vezes que pecarmos, precisamos admitir, confessar, e Ele vai nos perdoar. Ele usa uma palavra que é bem usada no meio jurídico. Vocês sabem que toda a noção básica que temos de direito aqui neste mundo, aqui nesta terra, ela vem do direito romano. Tudo aquilo que sabemos sobre direito, na sua grande maioria, vem do direito romano. Então, quando Paulo fala ser justificado, ser tornado justo por Jesus Cristo, é um termo jurídico que ele está usando ali nesta carta aos Efésios. Depois ele usa um termo do meio familiar, primeiro o termo jurídico e agora da família. Ele fala que somos adotados por Cristo na família de Deus. Paulo usa essa palavra adoção, que era uma expressão muito conhecida no contexto da família. Havia vários filhos naquele tempo, na antiga Roma, filhos adotados, cujos pais foram mortos nas batalhas daquele tempo. Aí ele diz: nós fomos adotados por Deus, que nós nos distanciamos de Deus, nos separamos dele. Ele então, por meio de Cristo, nos adotou. A palavra redenção já é diferente. A palavra redenção é da linguagem da mercantilização de escravos. Vocês sabem que toda aquela época a escravidão era algo muito comum. Temos inclusive, irmãos, uma carta muito pequena, uma carta breve, inteiramente escrita por Paulo, dirigida a Filemão,
que era o senhor de Onésimo. Onésimo era escravo e fugiu, e agora ele conhece Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. Paulo evangeliza ele, e ele agora volta. Onésimo era escravo, e ele roubou ao seu senhor, e ele fugiu e foi preso, e por previdência divina, ele foi encerrado, foi aprisionado no mesmo cárcere, no mesmo cativeiro que estava o apóstolo Paulo. Onésimo então tem uma profunda transformação de vida, de caráter, e ele é libertado. Porque, irmãos, quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, Ele muda a vida e muda também o nosso caráter cristão. Os irmãos sabem quanta tristeza, quantas dificuldades, quantos impedimentos, porque também temos entre nós muitas pessoas que não têm o caráter cristão. Me lembro quando eu cheguei para Maringá, eu fui fazer uma compra, uma loja muito conhecida dos irmãos. Eu vou falar o nome porque, de certa maneira, eu vou estar fazendo uma propaganda deles. A loja Tarobá. Quantos irmãos conhecem essa loja? Trabalha com cimento, com brita, com areia, com lajota, ali na Paraná, né? Muito forte. Eu fui fazer uma compra lá, e o dono perguntou assim: quem é o senhor? O senhor faz o quê? Eu disse: eu sou pastor da Igreja Batista, que é a primeira Igreja Batista de Maringá. Ele disse: ó, nessa loja nós não vendemos fiado para pastor. Eu tenho vários amigos pastores que não pagam. Meus irmãos, eu saí daquela loja com a cara desse tamanho, né? Com tanta vergonha, mas muita vergonha. Cheguei em casa, comentei para minha esposa, eu fiquei tão frustrado com aquilo, porque meu pai, não obstante ser macumbeiro, ele era íntegro para fazer os pagamentos dele. Eu nunca vi meu pai comprar nada a prazo. Ele comprava e dizia assim: ó, isso aqui é de vocês, está pago. Sempre ele falava isso. Então, toda a integridade que eu desenvolvi na minha vida, aprendi com um pai que era macumbeiro, que eu não fui criado num lar cristão. Então, quando eu ouvi aquilo me doeu muito. Cheguei em casa, comentei com a minha esposa, disse: nós vamos orar, e eu faço questão agora de comprar tudo o que eu precisar naquela loja Tarobá. Irmão, depois de uns 2, 3 anos, que eu terminei a construção da casa onde nós moramos, o dono da loja me ligou e disse assim: pastor, primeiro queremos lhe pedir perdão, porque nós fomos agimos com muita grosseria com o senhor. A partir de hoje, o senhor não precisa vir mais aqui na loja. O senhor vai ligar e vai fazer os pedidos através do telefone, e nós vamos lhe dar boleto para 15 dias. Mas Deus fez mais, irmãos. Os donos da Tarobá se converteram. Sabe qual é a nossa dificuldade? Que a gente desiste muito fácil de ganhar alguém para Cristo. Nós temos que ser mais insistentes, mais contundentes, como o Gerson foi comigo. Eu disse para ele: Gerson, eu não suporto o crente, eu odeio o crente. Eu disse para o Gerson: e você é um crente. Gerson, a minha boca é podre, suja, eu falo palavrão assim, naquela época. Mas Gerson desistiu de mim. Ele deve ter dito para a mãe dele: mãe, eu vou trazer um boca suja para aqui, para a gente falar de Jesus para ele. E foi o que ele fez. O que a gente faz?
Se a gente descobre que o nosso filho pequeno é amigo de um menino que fala palavrão, só não quero ver você com ele não, hein? Se eu te pegar com ele, você vai ver. A mãe do Gerson ensinou o Gerson a me evangelizar. O pai do Gerson ensinou o Gerson a me evangelizar. Traga o boca suja aqui para casa, que ele vai conhecer Jesus aqui em casa. Paulo escreve então esta carta para Filemão. E ele diz o seguinte: manda Onésimo levar, dizendo a Filemão: olha, agora você vai receber o seu antigo escravo. Ele já está arrependido, ele mudou de vida. Que carta, né, irmãos? Uma cartinha pequenininha. Eu peço que você o receba não como escravo, mas como seu irmão em Cristo. Então providencia, e por providência divina, ele foi encerrado, ele foi aprisionado no cárcere, no cativeiro, e o companheiro dele de cárcere era Paulo, apóstolo Paulo. E Onésimo então tem uma transformação de vida e de caráter e é libertado. Aí a carta continua dizendo o seguinte, que Paulo escreve esta carta para Filemão e manda Onésimo levar esta carta para Filemão. E Onésimo tinha sido escravo de Filemão. Olha, agora você vai receber, diz Paulo, o seu antigo escravo. Ele já está arrependido, ele mudou de vida, ele é outra pessoa. Eu peço que você o receba não como escravo, mas como irmão em Cristo. Então, o sistema escravagista era muito comum naquela época, mas agora o escravo que fugiu volta convertido. E esse ato, irmãos, de pagar um preço para poder libertar o escravo, era dado o nome de redenção. Por isso que a palavra de Deus fala que, pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados por esta graça redentora que nos transformou. Então Paulo vai descrevendo o que Jesus Cristo fez por nós, de diversas maneiras. E uma das maneiras que Paulo usa é essa. Isso que Jesus Cristo fez por nós, Ele pagou o preço da nossa redenção. E quando a gente pensa em resgate, a gente pensa em sequestro. E isso já é mais comum acontecer nessa época, de tantos sequestros. Mas todos ouvimos no noticiário que alguém sequestrado, diz lá a notícia, alguém sequestrado, pede-se o resgate para a liberação daquela pessoa. E às vezes a família se mobiliza e um montante expressivo de recurso é levantado para que então aquela pessoa possa ser liberta. Então essas analogias devem mexer com o nosso raciocínio. O quanto custou, meus irmãos, para que eu fosse resgatado, para que você fosse resgatado? Quanto custa levar uma pessoa a Cristo, principalmente aquela que você sabe que tem uma vida totalmente mundana, totalmente dominada pelo pecado. E quando é pago o resgate, aquele sequestrado volta a desfrutar da liberdade. Foi aquilo que Cristo fez por nós. Volta para a sua família, volta para a sua vida, porque a redenção foi feita, o resgate foi pago por Cristo. Então, para que haja esse processo todo de redenção, é preciso três coisas, e com essas colocações eu vou encerrar. Primeiro, é preciso haver escravo. Meus irmãos, enquanto nós não nos conscientizarmos que sem Cristo nós somos escravos do pecado. Escravos do pecado. Foi Ele que nos libertou.
Mas às vezes, mesmo estando na igreja, nós continuamos escravos do pecado. Porque o diabo não desiste de nós, irmãos. Ele veio para nos derrubar, ele veio para nos tragar. A palavra de Deus usa expressões muito fortes em relação ao diabo, naquilo que ele quer fazer conosco. E segundo, para que o processo de redenção aconteça, e que haja a libertação, alguém que esteja disposto a libertar aquele cativo. E Jesus Cristo, então, ele nos amou de tal maneira que veio a este mundo, morreu por nós, porque ele quer nos libertar. E às vezes alguém muito próximo de você, bem pertinho de você, você precisa então interceder muito por aquela pessoa e pedir a Deus que oportuniza a ocasião em que você vai falar para aquela pessoa quem é você depois que você conheceu Jesus Cristo. E meus irmãos, quando nós pregamos dizendo quem éramos e quem somos hoje, os irmãos sabem que as pessoas começam a nos observar nos detalhes da nossa vivência. Então hoje, mas você encontra no Brasil, aqui no Paraná, são crentes, tem crente em tudo quanto é lugar. Mas quantas vezes nós nos entristecemos profundamente com comentários sobre crentes, sobre pastores, tudo isso. As pessoas olham para nós esperando ver em nós essa nova vida, um novo caráter, um caráter cristão, uma mente cristã, uma mente tomada pela palavra de Deus. Então isso vai evidenciar o poder de Deus na nossa vida e dará visibilidade aos nossos amigos com os quais nós convivemos nesta terra. O próprio apóstolo Paulo diz assim: eu não consigo ser bom o tempo todo como eu gostaria. Ele fala: miserável homem que eu sou. Eu não consigo reagir o tempo todo como eu gostaria. Eu também posso dizer isso, irmãos. Às vezes eu reajo de uma maneira que depois, mas como eu fiz isso? Eu fico com vergonha. Quem é casado sabe disso. Você ficar casado com o mesmo homem, com a mesma mulher, 51 anos, não é fácil, porque não tem como enganá-la. Abaixo de Deus tem uma pessoa que me conhece perfeitamente, com riqueza de detalhes, chama-se Elizabeth. Ela fala para mim: eu te conheço. Aí eu falo: mas eu também te conheço. A recíproca é verdadeira. Eu também te conheço. Esse é um desafio, irmãos. Os irmãos sabem o quanto é desafiador a vida conjugal. Isso mexe com tudo na nossa vida, tudo. Mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa saúde, mexe com a nossa vida espiritual, a vida cristã, mexe com o nosso ânimo e desânimo na caminhada cristã. Quanto o casamento é importante, quanto é importante você depender de Deus para esperar, né? Às vezes a gente tem um pequeno desentendimento lá em casa, eu e a esposa, aí quando eu saio de perto dela eu falo assim, acaba que ela ouve, né? Aí ela vai atrás de mim, eu falo assim: a mulher que tu me deste, Senhor. Aí ela vem e fala assim: o homem que tu me deste, Senhor. Aí depois a gente se acerta e pronto, temos que caminhar porque temos que prosseguir a nossa jornada, né? Então Paulo diz: eu não consigo ser bom o tempo todo como eu gostaria. Paulo expressa isso, o apóstolo Paulo, o apóstolo São Paulo: eu não consigo reagir o tempo todo como eu
Eu não consigo não sentir, Paulo está falando, não sentir mágoas, não sentir ressentimento, eu não consigo não sentir inveja. Paulo confessa isso, e ele vai adiante: eu não consigo não sentir ciúme, eu não consigo dizer algo que não fira alguém, quando eu me vejo, já disse. Todos, sem exceção, sabemos o que é isso. Todos nós sabemos o que é viver a vida cristã aqui nesta terra. Então agora eu quero encerrar fazendo 3 breves aplicações para a nossa experiência de vida, porque a pergunta é a seguinte: como é que acontece na minha vida, no dia a dia, a nossa caminhada cristã? Não é fácil. Há uma coisa que eu aprendi no seminário. Eu me formei em 1975. Eu estudei, morei no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, ao longo de 4 anos. E no último ano me casei com Beth. E já no final daquele último ano tivemos a nossa filha primogênita. Mas eu me lembro que você tinha as crises normais de um jovem com 22, 23 anos no seminário. Eu queria ir mais cedo, mas a minha igreja disse que não, você não vai agora. Tinha 18 anos, prestei meu serviço militar e queria imediatamente para o seminário. A igreja disse não. Naquele tempo, um seminarista não se matriculava no seminário sem a carta de recomendação da igreja. A igreja me chamou, os diáconos me chamaram e disseram: Wilson, nós não vamos te mandar agora. Você se converteu, foi batizado em 1965, tinha 15 anos. Se converteu há pouco tempo. Você saiu de uma família de macumbeiro, de sambista, enfim. Então nós vamos ter uma equipe que vai acompanhar você. Essa equipe me levou à maturidade. Então, final de 72 eu fui para o seminário. E lá vivi 4 anos. No último ano eu me casei. O seminário que eu estudei tinha apartamentos para casais sem filhos, casal com filho e até casal com 2 filhos. E a gente vivia muita dificuldade, aperto financeiro. E um dia eu agendei um encontro com o reitor do seminário. E ele me recebeu. E eu contei para ele que eu estava passando por muita dificuldade. Pagar o seminário, comprar os livros, enfim. Eu era seminarista de uma igreja, nós saíamos 6 horas da manhã para chegar naquela igreja às 9 horas. E foi nessa igreja que eu conheci a minha esposa. Aí um dia eu pedi um encontro com os diáconos e perguntei se eles podiam me ajudar com algum recurso, porque era muito longe, a passagem cara. Ele falou assim: você tem que dar graças a Deus que você já está levando a Beth, e você ainda quer ajuda. É graças a Deus, rapaz. Realmente eles tinham razão, porque nós estamos casados há 51 anos, e ela sempre foi uma bênção no meu ministério. Mas eu fiquei muito triste com aquilo, e agendei um encontro com o reitor do seminário. Um homem muito sério. Ele me recebeu e disse: Wilson, o que está acontecendo? Aí eu chorei, mas chorei. Aí chorando pensei, ele vai chorar. Ele ficou esperando eu chorar. Aí depois que eu chorei, ele falou assim: você veio falar com a pessoa errada. Meus irmãos, foi a maior lição que eu aprendi para a minha caminhada neste mundo. Eu perguntei: mas como assim? O senhor não é o reitor do seminário? O magnífico reitor? Sim. Mas eu vou te fazer uma pergunta.
quem chamou você para cá? Fui eu? Quem foi que chamou você? Eu fiquei olhando para ele, aí ele falou assim, fala Wilson, quem chamou você? Eu falei, foi Deus. Então, vai falar com ele. Meus irmãos, nunca mais vou me esquecer disso. Aquela palavra aparentemente muito insensível foi o divisor da minha caminhada ministerial por mais de 50 anos, que sou pastor. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. O que o apóstolo Paulo fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes nós vamos falar com quem? Com quem não pode todas as coisas. Nunca mais, irmãos, esqueci disso. Todas as vezes. Por isso eu aprendi, e mesmo depois de aposentado, continuo do mesmo jeito, a desenvolver uma vida devocional. Vida devocional é quando você faz um propósito em toda a sua caminhada nesta terra, ao levantar mais cedo, mesmo que você tenha que observar seu horário de trabalho, de estudo, mas há décadas que eu faço isso. Todos os dias, aposentado, me levanto 6h da manhã, estou lá no meu escritório, lendo a palavra de Deus e orando, porque é Ele que pode realmente nos abençoar. Que Deus abençoe os irmãos, rica, abundantemente, porque através desta pequena carta de Efésios, nós aprendemos o que Jesus fez pela gente. Se Ele fez, fará ainda coisas maiores. Paulo diz que Deus nos abençoa abundantemente, além do que pedimos ou pensamos. É muito além, mas muito além. Deus faz. É só dependermos dEle. O desafio da caminhada cristã é você aprender a depender de Deus. Então, aquela palavra que o reitor me disse: quem é que te chamou para cá? Eu era tão, meus irmãos, vamos dizer assim, tão moleque, no bom sentido, né? Que quando ele falou assim, quem é que te chamou para cá? Eu fiquei abalado e disse, foi Deus. Então vai falar com ele. Aí, para deixar o reitor irritado, eu falei assim, eu fui falar, ele mandou eu falar com o senhor. Aí ele falou assim, eu tenho certeza que ele não falou isso para você. Porque se ele tivesse falado isso para você, ele ia falar também comigo. Os irmãos, aquilo foi um divisor de água para a minha vida toda até hoje. Ele é o Todo-Poderoso. Que em meio às suas lutas, em meio às suas crises, você continue. Não existe nada mais precioso na vida do crente do que ter uma vida devocional. A gente fala assim, que Deus é mais importante que tudo. Então, acorde meia hora antes. Coloque Deus como o mais importante de tudo e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é reino? É a vontade de Deus, os ensinos de Deus. O que diz a palavra? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos colocar em pé para pedir para vocês levantarem para descansar um pouquinho, né? Me perdoe pelo tempo. Eu abusei um pouquinho do tempo. É que a gente vai ficando velho. Senhor, muito obrigado por esse tempo estar aqui com esses irmãos tão queridos, tão queridos. Eu me lembro, Senhor, quando esta igreja foi organizada, num espaço tão pequeno, pequenino número de irmãos. E hoje temos aqui uma igreja tão bonita, com pessoas na área da música, na área do canto, líderes em várias áreas, Senhor.
Obrigado por reencontrar esse irmão querido que tive o privilégio de batizá-lo. Muito obrigado pela vida da tua igreja. E que a tua palavra, ó Deus, possa encontrar corações quebrantados, totalmente abertos para aquilo que teu Espírito Santo nos ensinou nesta noite por meio da palavra e quer aplicar na vida de cada um de nós. Senhor, multiplique sobre nós a tua graça e as tuas misericórdias. Nós amamos, ó Deus, a instrução que o Senhor nos dá, que as tuas muitas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. E às vezes, Senhor, nós não atentamos para isso. Nós aprendemos que misericórdia da parte do Senhor é recebermos aquilo que não merecemos. E quanto o Senhor é misericordioso. Obrigada. Que as tuas misericórdias, Senhor, estejam sendo multiplicadas sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se.